E agora chegou a hora mais feliz do dia, a hora que a apresentadora adora sugestão do quadro Bom Sabor. Tudo bom, Mari? Seja bem-vinda. Obrigada, Mari Tati. Coralli mais uma vez conosco, ela que arrasa aí nos doces finos, nas sobremesas. A gente consegue agradar o paladar e impressionar convidados. Mais uma vez, bela apresentação. Já tô comendo com os olhos, Mari. É importante, né? A gente começa a comer pelos olhos, né? Risoto de chocolate. Diferente, né? Gostei. Risoto porque a gente usa o arroz próprio para risoto, né? Por isso a gente chama de risoto, que é o arroz arbóreo, né? Aquele arroz italiano, a gente vai mostrar a diferença do grão. Ah, legal. Por isso a gente chama de risoto. É uma sobremesa diferente, né? Ela foge um pouco do lugar comum. Na verdade, ela é uma releitura do bom e velho arroz doce. Aquele doce de vó, né? Que a gente conhece. Eu sei que tem muita gente que gosta muito de arroz doce. Então, a gente faz uma nova versão com arroz especial e colocando chocolate, que é tudo de bom, né? Amei. Bora ensinar? Bora. Gente, tô doida pra aprender essa receita. Facinho, Adorei. viu, Tati? Eu vi que são poucos ingredientes, né, Mari? São poucos. Eu gosto de trazer coisa simples e fácil aqui, né? Legal. Então, a gente, para fazer esse risoto de chocolate, fundamental é que a gente use o arroz típico para risoto, que é esse grão mais gordinho, né? Tá. Que é o arbóreo, nesse caso. Existem, ou pelo nome, pelo tipo arbóreo, ou próprio para culinária italiana. Você acha no mercado, tá? Então, nossos ingredientes. 50 gramas de açúcar cristal. Por que eu uso cristal e não o refinado normal? Porque o açúcar cristal é mais fácil para fazer um caramelo. O começo desse risoto é através de um caramelo. Tá. Então, o açúcar cristal carameliza muito melhor. Fica mais bonito, mais fácil de caramelar. Então, eu prefiro usar o cristal. É a questão da temperatura. O ponto de caramelo dele é antes do refinado. Então, ele carameliza com menor risco de queimar. Legal. Tá? 150 gramas do arroz próprio para risoto. 1 litro de leite. O ideal é a gente ferver esse leite antes de começar a receita, porque é legal que ele esteja quente quando a gente entrar com o leite na receita. Tá? Para não ter o choque térmico. Assim como o risoto, eu sei que vários chefes já ensinaram o risoto aqui. A gente entra com o caldo quente. No caso do risoto de chocolate, a gente entra com o leite já quente. Perfeito. Tá? O chocolate. Eu uso um chocolate meio amargo, 80 gramas de chocolate, ele raladinho mesmo. Tá? É legal usar um chocolate bom, porque o gosto do chocolate ele predomina bastante nessa receita. Então é legal a gente usar um chocolate de qualidade. Tá ok? 200 ml de leite de coco, que é equivalente a uma garrafinha. Aqui eu coloco algumas sugestões de decoração. É a hora de usar a criatividade, a imaginação. Pode usar o morango, pode usar nozes, avelãs, castanhas, amêndoas, o que quiser picado. Tá. Pode usar raspa de chocolate branco, de chocolate ao leite. Aí é o gosto de quem tá fazendo. Tem uma cobertura também, né? Eu tenho uma cobertura de chocolate mesmo. Tá. Ela é mais para decorar a taça ou Legal. decorar por cima. Ela fica bem gostosa. Mas assim, tá livre. Se quiser colocar uma calda de frutas vermelhas, fica legal também. É muito do gosto da pessoa. Perfeito. Tá? A gente passa uma sugestão, você de casa aceite essa ou dá também o seu toque na receitinha. Exatamente. Vamos Preparação, começar. então, do nosso risoto de chocolate. Eu já deixei a panela quente para na hora de caramelar o açúcar a gente não perder tanto tempo aqui. Tá? Caramelar açúcar, não precisa ficar mexendo. Pode ver que ela já começa a caramelar. Eu vou deixar ele derreter por completo, o açúcar, né? Assim que ele derreter totalmente e começar a dar aquela cor mais âmbar, né? A cor de caramelo, a gente entra com o arroz. Ok. Não tem necessidade de ficar mexendo com colher, com espátula. E muito legal essa sua proposta que você falou, né, Mari? A questão da releitura do arroz doce, que é uma receita tão antiga, Exato. mas ao mesmo tempo tão atual, né? O pessoal gosta tanto, a gente já até ensinou aqui algumas variações no quadro Bom Sabor. E hoje a gente traz, então, esse arroz com chocolate, né? O risoto de chocolate. Exato. Para quem gosta do arroz doce tradicional, com certeza vai amar também essa receita. Vale a pena fazer e experimentar. E para os amantes de chocolate, né, Tati? É bem legal, porque chocolate é difícil alguém não gostar, né? Ó, já tô conseguindo caramelar meu açúcar. O legal é ir virando a panela quando a gente tá mexendo com um caramelo, tá? Não precisa usar colher, não, porque aí açucara a sua colher, a sua espátula. A gente não precisa mexer. Só balançando a panela, ele vai derretendo. E rapidinho, né, Mari? Cuidado para não queimar, porque caramelo, a gente brinca, aula de confeitaria, primeiro módulo, queimar caramelo. Poucos são os que não queimam, viu? Porque é sensível, né? A gente tem que deixar a panela bem quente aqui, porque é ao vivo, então.
Vamos lá. Assim que derreter por completo, eu entro com o arroz. Tá. Diminui um pouquinho. Olha lá. Olha que bonito o caramelo. Formando. Até o cheirinho, né? Já invadiu o estúdio. Ah, é. Do caramelo. Legal? Perfeito. Arroz, e aí sim a gente mexe. Eu quero envolver os grãos nesse caramelo, tá? Eu vou misturar aqui o suficiente para que os grãos de arroz fiquem todos caramelizados, tá? E aí eu vou entrar já com o leite. E o arroz do saquinho você põe direto na panela, né, Mari? Sim, esse arroz não se lava. Eu lembro que antigamente minha avó, né, quando era viva, e ela tinha esse costume de lavar bem o arroz antes de fazer qualquer receita. Especificamente, o arroz de risoto a gente não lava por quê? Esse amido que tem no grão, ele é fundamental para dar a cremosidade no resultado final. Ou seja, quando você lava, você tira o amido, né? Tá. Você tirando esse amido, o que acontece? Você não obtém aquele resultado do risoto cremoso no final, tá? O ideal aqui é deixar o leite esquentar de novo. Como ele ficou aqui um tempinho no estúdio, ele não tá tão quente. Assim que ele esquentar, o arroz já fica todo soltinho, porque esse caramelo, quando a gente coloca algo que tá um pouco mais frio, a tendência dele é endurecer. Assim que ele aquecer, ele já vai soltando. Ele solta. E agora é o seguinte, Tati, assim como o risoto tradicional, esse aqui a gente também tem que ficar mexendo até o final. Tá. É o único inconveniente da receita, tá? Por quê? No outro vai secando aquele caldo e a gente vai colocando o caldo e vai mexendo. Exato. Como esse aqui vai tudo de uma vez, o litro de leite, tem que ficar mexendo, porque o ato de mexer vai auxiliando nessa liberação do amido. Tá, que vai dar aquela cremosidade que você falou. Exatamente, que vai dar cremosidade. Então, só para... Lógico que a gente não vai cozinhar aqui, porque a gente não tem esse tempo. Eu já trouxe ele pra gente finalizar. Mas só para saber, por volta de 20 a 25 minutos. Perfeito. Ou até que os grãos estejam macios, tá? Ele é um arroz um pouco mais al dente. O que acontece? O ideal é que ele não fique muito molenga, porque aí você perde a textura do grão. Mas também não pode ficar duro, tá? Então... E aí só pra gente ter um parâmetro, mais ou menos uns 20 minutos. De 20 a 25 minutos, exatamente, tá? Agora, o que eu vou fazer? Televisão, a gente tem... Tcharam! Algo aqui... Olha até a cor, né, Mari? Pra finalizar. Tá vendo? É a cor do caramelo, você percebe? Isso aqui é a cor do caramelo. Cozinhando os 20, 25 minutos, a gente chega nisso aqui, tá? O que acontece? Acabou de cozinhar, o grão tá macio, tá cremoso, a gente tira do fogo e acrescenta o chocolate, tá? E deixa esse chocolate derreter aqui no risoto. E o pulo do gato para essa receita é o seguinte: o leite de coco, em que momento que ele entra? Assim que isso aqui esfriar. Por quê? Qualquer líquido que eu acrescente num risoto ainda quente, ele vai absorver. Ele vai como se continuasse cozinhando esse grão. E não é o que a gente quer. E a gente quer que ele tenha uma certa umidade, para quando for para a geladeira, ele não aglutinar, ele ficar cremoso. Então a gente espera o arroz esfriar. Quando ele esfriar, a gente entra com o leite de coco. Que é aquele vidrinho de leite de coco. Que é aquele vidrinho de leite de coco, exatamente. Tá? Eu vou fazer aqui a demonstração para vocês entenderem o ponto certo. Ele fica bem mais úmido do que um risoto salgado, por exemplo. Tá. Por quê? Porque na geladeira ele dá uma secada a mais. Então eu quero ele bem molhadinho. Tá? E aí acaba ficando mais semelhante como o arroz doce. Exatamente. Né? Que a dona de casa está acostumada. E o gostoso é que ele fique úmido, né? Que delícia, bem gente molhadinho. Do céu. Reforçando então, são 150 gramas do arroz arbóreo, que é o arroz próprio para risoto. 50 gramas do açúcar cristal, que você vai caramelizar, é o comecinho da sua receita. 1 litro de leite, que você vai colocar tudo junto, né? Você coloca toda essa quantidade de leite na panela, depois que você colocou o arroz, e vai deixar ali fervendo, mas sempre dando aquela mexida, tá bom? De 20 a 25 minutos, como a Mari nos orientou.
200 ml do leite de coco, que é a garrafinha, você coloca por último. E a gente usou 80 gramas do chocolate meio amargo, um chocolate de boa qualidade, porque sobressai o sabor do chocolate na receita. Exatamente. Então, quanto melhor o chocolate, mais gostosa vai ficar sua sobremesa. Ai, gente, que delícia isso. Chegamos nesse ponto. O que é isso aqui? Ele já frio, quando a gente coloca o leite de coco, a gente consegue uma textura bastante úmida, tá? Aí você vai falar, nossa, Mari, mas não tá muito líquido? Não, porque quando ele for para a geladeira gelar, ele vai ficar numa textura que é a textura mais agradável, aquele arroz doce bem úmido, tá? Se a gente colocar no quente, ele absorve. Tá. Tá? Então esse arroz fica bonito, né, Tati? Lindo. Gente, já tô aqui... Doidinho pra experimentar. Tô vendo ali, inclusive, 3 variações que você trouxe pra gente. Trouxe, aí eu vou dar as dicas de decoração. Podemos aproveitar e mandar um beijo, Claro. Tati? Queria mandar um beijo pra Dona Helena, mãe da minha amiga Deia, que sempre te assiste. Beijo, Dona Helena. Obrigada pela audiência fiel, viu? Beijo, querida. Graças a Deus, é tanto carinho, né, desse público. Muito. E o pessoal dá 2h30, ele para tudo e assiste o nosso programa. Inclusive o quadro Bom Sabor, com reapresentação aí naquela hora do almoço, gostosa. E faz as receitas, né? Isso que é legal. É muito E é bacana tão gostoso, esse né? retorno. Quando eles fazem, dão retorno. Tati, fiz, gostei, amei. Tati, fiz, vou ter que repetir porque o marido pediu mais. Isso é muito que legal. Bom que vocês gostam. Isso é muito bacana. Tati, cheguei no resultado final aqui do risoto, tá? Essa é a textura que ele pode ir para a geladeira. Okay. Se por acaso o pessoal de casa, quando for fazer, achar que ele não ficou muito úmido, não tem problema. Mais leite até atingir a textura que quer, tá? Ele mesmo frio não tem problema nenhum. Daqui a gente vai para as tacinhas. E eu trouxe algumas sugestões de decoração que eu acho que ficam bacanas para essa sobremesa. E tem mais uma dica, viu, Tati? Se quiser consumir um risoto quente, também pode, tá? Existem sobremesas quentes, né? Então o chocolate ele é um ingrediente que fica legal numa sobremesa quente. No inverno mesmo, esse risoto, exatamente. Servir quentinho. Servir quentinho, às vezes com uma calda de frutas vermelhas ou até com uma calda quente de chocolate. Fazer algum contraste de textura. O bacana é sempre você dar um contraste. Então o risoto ele é bem aveludado, a gente pode usar amêndoas laminadas, por exemplo. E aí se a minha intenção é servir quente, eu posso pôr, daí no caso, leite de coco. Pode, mesmo com ele a receita não e já muda. sirvo. É só a forma de servir, tá? Falando em servir, agora aquele momento delícia. Aqui você trouxe pra gente sugestão, tem as raspinhas de chocolate, coco ralado, morango, castanhas. Eu fiz sugestões de apresentação, sugestões que ficam gostosas. Eu vou nessa. Ah, bacana. Tem as castanhas aqui, são nozes, Mari? São avelãs. Avelãs. Gente, que espetáculo. Divino. Diferente, né? Maravilhoso. Ai, que bom. Fico feliz. Você de casa, que adora aquela receitinha tradicional de arroz doce, faça essa variação, né? A releitura do arroz doce e o risoto de chocolate. Simplesmente sensacional. Obrigada, Parabéns, Tati. Mari. Obrigada. Amei. Muito Gente, bom. contatos da nossa convidada no vídeo. Eu me despeço, aproveitando mais um pouquinho. Tchau!